Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Palmeiras, que no domingo faz a estreia em casa na temporada. O Verdão recebe a Ponte Preta no Allianz Parque no primeiro compromisso do técnico Eduardo Batista diante da torcida alviverde. Marcará também o reencontro do treinador com o ex-clube dele. Hoje, ele foi o personagem da entrevista coletiva na Academia de Futebol. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Semana cheia de trabalho e um grupo recheado de bons jogadores, alguns ainda sem condições de jogo. Caso do zagueiro Mina em fase final de recuperação física. A gente tem 4 zagueiros em muito bom nível, né? Então nós podemos dar um tratamento diferenciado para a gente ter o Mina o ano inteiro. De Moisés ainda no departamento médico. Ele precisa se condicionar um pouquinho, né? Já chegou num nível bom de condicionamento, a gente quer fazer um fortalecimento muscular. E Guerra aguardando visto de trabalho. Eu já trabalhei com jogadores estrangeiros e a burocracia ela é pesada. Acredito que não estreie contra o Botafogo, mas já contra o Ituano já tem uma grande expectativa, né? Esperar, porque aí é documentação, foge um pouquinho da nossa alçada. E no domingo, o Palmeiras realiza o primeiro jogo do ano no Allianz Parque. Será um amistoso contra a Ponte Preta. E o técnico Eduardo Batista foi questionado sobre algumas dúvidas na equipe titular. A grande pergunta está no gol: Jailson ou Fernando Praz? Com o elenco que o Palmeiras formou, ninguém é dono da posição. Então a gente está observando. Eu tenho a tranquilidade de quem eu escolher, eu não vou errar. Essa decisão ainda é para a semana que vem. Nós estamos observando, né? Deve jogar o Praz contra a Ponte Preta. E o centroavante, Alexandro, Barrios, William Bigode? A gente vai dar oportunidade, a gente tem esse jogo contra a Ponte Preta para poder observar, né? Já é um jogo mais pesado, então é importante, né, a gente colocá-los para jogar e tomar a decisão. Certeza é que Dudu e Vitor Hugo iniciam o amistoso. E a temporada deve começar também com um atleta que vem encantando o treinador, o meia Rafael Veiga. Eu fico contente que ele chegou, não sentiu peso, né, tomou conta, né, jogando aberto, jogando por dentro, mostrou muita personalidade. Algumas correções que nós fizemos para ele aplica no jogo, nos treinamentos. Então é um cara concentrado, um cara que tá preparado e entra de igual para igual com todos por uma vaga nesse time aí. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Este é o grande drama do técnico do Palmeiras. Tem várias opções, boas opções, e tem que escolher apenas 11 jogadores. E até mesmo um goleiro como o Fernando Praz, todos sabem da competência dele, da qualidade dele, do status de ídolo que ele tem. De repente surge aí a discussão se ele deve ou não ser goleiro titular. Por quê? Porque quando ele foi convocado para a seleção brasileira, seleção olímpica, acabou se machucando. O Jailson, que era terceiro goleiro, era a terceira opção, acabou assumindo o gol e se transformou num dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. Para mim, inclusive, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Aí o Praz se recupera, volta ao time. O que fazer? O que é mais justo? Sacar um goleiro que é líder e só perdeu a posição porque se machucou? Ou sacar um goleiro que assumiu a condição de titular devido às circunstâncias e deu conta do recado? Levando em consideração que o Praz já foi escalado contra a Chapecoense, que vai ser escalado contra a Ponte Preta, e tudo histórico dele, eu apostaria no Praz como titular. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. E eu acho assim que todos esses aí, esses percalços, entre aspas, na verdade não são percalços, são doces problemas. Que é melhor você ter o Praz e o Jailson do que você não ter ninguém, não é verdade? Ou você ter um goleiro que está chegando agora, um goleiro que está saindo... Um goleiro contestado, como o São Paulo tinha o Denis. Como tinha o Denis, né? Que por várias vezes acabou prejudicando o São Paulo, tomando gols bobos, né? Enfim, é um doce problema, é um problema que muita gente gostaria de ter. Essa é a grande verdade. E sobre o Rafael Veiga, que realmente ele elogiou, e ele elogiou com propriedade, porque o Rafael Veiga, ele está parecendo o Tietê, né? Chegou e tomou conta da posição. É verdade. E quem está jogando na posição, me parece que do Moisés, né?
Então agora quem tirar, né? Moisés ou Rafael Veiga? Quem vai jogar? São coisas, são dúvidas, né? Que evidentemente ele vai tirar com o passar do tempo, com o passar dos jogos. Essa que é a grande verdade, né? Agora, é o tal negócio, tem 2, 3 jogadores por posição, tem grandes competições para fazer, quer dizer, eu não vejo problemas nenhum, eu não vejo problema nenhum aí para ele resolver. Eu acho que ele tem que fazer o dele bem feito e tocar o pau, porque o Palmeiras tem um elenco. Quanta gente no campo? Você olha pela imagem. Você olha aqui, tem mais de 40 jogadores lá no campo. Lá. Tem 40 jogadores ali, contando por cima assim, quase 40, vamos dizer assim. É muita gente, um elenco muito bom, um elenco tecnicamente perfeito, né, que vai ajudar o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, a conquistar pelo menos um título. Com certeza sai um título para o Palmeiras, né? Os outros clubes já não pode se dizer isso, talvez o Santos com alguma certeza, mas o resto não. O São Paulo está em formação e o Corinthians também. Então quer dizer que fica difícil. Eu acho que com todo esse montão de gente tem que fazer um grande time. Bom, então Chico falou, são várias opções aí para formar o Palmeiras, então o Eduardo Batista vai ter uma tarefa aí bacana, né, para um técnico de futebol no comando do Verdão. Mas tem uma posição em especial que está gerando muitas dúvidas até mesmo para o torcedor do Palmeiras, que é quem deve ser o goleiro titular do Verdão. Essa é a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você acha que o goleiro titular do Palmeiras deve ser o Fernando Praz ou o Jailson? E agora, Celso Cardoso? Eu ficaria com o Praz, por uma questão de justiça. Ele foi para a seleção brasileira. Ele só perdeu a condição por causa de uma contusão. Então, e também é um veterano, está em final de carreira, o Jailson já provou que é bom. Pode esperar um pouquinho mais, sabe? Ele foi bem, mas aguarda a oportunidade. Acho que ainda o Praz merece a condição. Você tá, não sei se é justiça também com o Jailson, que fez um excelente campeonato. Mas é uma situação difícil, né? Você tem que considerar. O Jailson fez um excelente campeonato, mas não foi por deficiência técnica que o Praz saiu do gol. Então, ele se machucou. De repente, vamos imaginar, você tem uma doença, sai do programa e alguém assume o seu lugar e aí você não volta. É mais ou menos isso. Tem que ver a meritocracia, acho, também. Né? Tudo que um já fez, tudo que o outro já fez. E aí, Celso? Começa Chico. com o Praz, né? Por tudo que o Praz fez pelo Palmeiras. Saiu por contusão, não foi nem no Palmeiras, foi na seleção. Sim. Aí depois, com o tempo, por que não fazer um revezamento com o Jailson? Né? Eu acho que seria bom. Também poderia ser isso. Aliás, quem fazia isso era o Bayern de Munique, né? O Neuer e o outro goleiro. Um jogava a Copa Europa, outro jogava a Liga dos Campeões, um jogava o campeonato Se você vai colocar alemão, um time alternativo mesmo, pode usar, né? Você podia fazer ele pode se dar o luxo de fazer isso. Claro. Né? Agora, eu acho que se os dois estiverem bem, né? Você pode fazer assim, 4 jogos é do Praz, 1 é do Jailson. Você pode se dar o luxo de fazer isso. Ele tem condição, ele tem como fazer. Muito bem. Então, para o Chico tem que ter um revezamento. Não temos essa opção na enquete? Não, a opção dele é o Praz. É o Praz? Começa pelo Praz. É o Praz. E o Celso tal também. O negócio, olha, o Tite é um belo exemplo para nós todos. Ele coloca em campo aquele que merece estar em campo. Então, quem merece estar e saiu por contusão, o Celso deu o lugar dele é o Praz. Fez uma comparação entre um de nós, que fique doente, sai e volte. Então, evidentemente que a gente tem a prioridade. Mas a pessoa que nos substituiu pode ser boa também. Sim, claro. E fazer depois, ao longo do tempo, fazer parte da equipe. Então, eu acho que é o que está... A situação do Jailson é essa. Tá. E o Eduardo, se ele tiver a meritocracia na cabeça, ele vai fazer exatamente isso. Beleza. Então, estamos com o Fernando Praz. E domingo, o Eduardo Batista será a atração do programa Mesa Redonda. A partir das 9 horas da noite, você vai conferir tudo sobre o amistoso entre Palmeiras e Ponte Preta, com os melhores momentos, as entrevistas dos jogadores e, é claro, os comentários do técnico do Verdão. Tem também tudo sobre o amistoso do Santos contra o Kenitra, do Marrocos, os preparativos do Coringão, do Chico Lang e do São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista e as últimas notícias do mercado da bola. Tudo isso com os comentários do nosso super time de especialistas. Chico Lang estará com a gente, então domingão estaremos juntos, certo, Chico? Estaremos aí, claro. E vamos fazer bonito, né?
Inclusive tem uma surpresa no próximo programa, uma surpresa muito legal, muito bacana. Se eu fosse você, não perderia. Além do Eduardo Batista, que é, na verdade, uma versão genética do próprio pai, né? Um negócio que ele já cresceu, senão seria chamado de Mini Nelsinho. O Mini Nelsinho, né? Parece não teve aquela novela na Globo chamada O Clone? Então, ele é o clone do pai, um negócio impressionante, né? Então, é mais ou menos isso, e também vai ter uma grande surpresa e muita polêmica, hein? Porque o convidado que vai vir aí é polêmico, é surpreendente e polêmico. Se eu fosse você, eu não perderia. Poxa, que legal. Bom, ainda falando do Palmeiras, o Verdão foi multado pela FIFA por conta de irregularidades na transferência do atacante Hernan Barcos para o Grêmio em 2013. Essa notícia é o destaque que a gente traz para vocês do site gazetesportiva.com. O valor da multa é de cerca de R$159 mil e a informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. O Palmeiras não teria consultado a LDU do Equador, dona de 30% dos direitos econômicos do centroavante, antes de negociá-lo com o tricolor gaúcho. Mesmo o Palmeiras sendo dono de 70% dos direitos do Pirata, o clube paulista deveria ter avisado os equatorianos da negociação. Aí a LDU também alega que o Palmeiras ainda devia parte do dinheiro por Barcos antes de revendê-lo ao Grêmio. Desta forma, os equatorianos acabaram levando o caso à FIFA, que deu razão ao clube campeão da Libertadores de 2007. Em contrapartida, a entidade que regula o futebol mundial rejeitou todas as acusações feitas contra a LDU. A FIFA alegou que o clube equatoriano não se envolveu em qualquer medida irregular relatada pelos palmeirenses. Coincidentemente, o Barcos acertou seu retorno ao Equador nesta temporada e vai vestir as cores da LDU novamente. Que é justo, é justo. Né? Quer dizer, se a regra manda que você consulte, aliás, não é nem consulte, é uma parceria. Não importa, o Barcos está jogando no Palmeiras, mas 30% dos direitos federativos pertenciam ao Equador. Então, quando você tem uma sociedade, Chico, qualquer passo que você dê envolvendo essa sociedade, você tem que consultar o seu sócio. Até para manter a harmonia, mesmo sendo você o sócio majoritário. Simples assim. Sim. Não, eu respeito muito, é legal essa notícia.